uma campanha de conscientização da população de não utilização do fogo em nenhuma circunstância, sobretudo nesse período de seca, e as autoridades policiais e judiciais, o próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado e que agora tem se agravado. O Brasil enfrenta um dos maiores períodos de seca e de queimadas da sua história. Nós já registramos quase 200 mil focos de incêndio que já devastaram uma área superior a 224 mil quilômetros quadrados, quase o equivalente ao estado de São Paulo. O mês de agosto, em particular, foi desafiador, totalizando 55 mil quilômetros quadrados de vegetação destruída. E em setembro, a situação permanece crítica. Em apenas um dia foram registrados cerca de 5 mil novos focos de queimadas. E aqui em Brasília, hoje amanhecemos todos com a notícia triste de que também está pegando fogo o Parque Nacional de Brasília. Esses incêndios têm causado sérios danos aos biomas e à saúde dos brasileiros, propagando uma densa fumaça que já cobriu 60% do território nacional e já começa a afetar países vizinhos. A combinação de práticas ilegais de queimadas e a seca recorde no norte e no centro-oeste tem agravado essa situação, elevando os níveis de poluição em cidades como São Paulo, que recentemente enfrentou por dias o recorde indesejado de pior qualidade de ar do mundo. E aqui eu queria falar um minutinho da atuação do Poder Judiciário em relação ao tema do meio ambiente em geral e das queimadas em particular. Nós tivemos julgamentos no Supremo Tribunal Federal de duas ações, na verdade, dois conjuntos de ações, uma a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 760, e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão 54, que hoje está sobre a relatoria do ministro André Mendonça. Nessa ação, se deliberou no Supremo a complementação dos planos de enfrentamento ao desmatamento e a determinação de que fossem reequipados e reestruturados os órgãos de enfrentamento ambiental. A notícia que se tem no âmbito desta ação no Supremo Tribunal Federal é que a União apresentou, na semana passada, os planos de reestruturação e fortalecimento do IBAMA, da FUNAI e do ICMBio. O grande problema é que a gente está tentando rearrumar a casa no momento em que as coisas estão acontecendo, um pouco como ter que trocar o pneu com o carro em movimento. A outra ação que está em andamento é da relatoria do ministro Flávio Dino, e ali também foi tomada uma série de providências que eu queria brevemente registrar. O ministro Flávio Dino determinou a suspensão do interregno mínimo legal para a imediata recontratação temporária de pessoal para a prestação de serviços na prevenção, controle e combate a incêndios florestais. Havia, na legislação, uma proibição de recontratação temporária imediata. O ministro Flávio Dino superou esse interregno exigido para prever a possibilidade de recontratação imediata, portanto, renovação dos contratos temporários, além de ter determinado também a convocação imediata de mais bombeiros militares para a Força Nacional, bombeiros esses oriundos dos estados que não estão diretamente atingidos pelos incêndios florestais. Deu 5 dias para essa convocação. Segunda providência determinada pelo ministro Flávio Dino, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi a autorização para a abertura de créditos extraordinários sem cômputo para tetos ou metas fiscais, exclusivamente para fazer frente aos incêndios e seca na Amazônia e no Pantanal. Em terceiro lugar, o ministro Flávio Dino determinou
o descontingenciamento do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das atividades fim da Polícia Federal para combate aos crimes ambientais e conexos na Amazônia e no Pantanal. Determinou ainda o ministro Flávio Dino a realização de mutirões das polícias judiciárias, Polícia Federal e Polícias Civis, e da Força Nacional para a investigação e combate das causas de surgimento de incêndios por ação humana nos 20 municípios elencados pela Advocacia Geral da União em audiência recente. Esses municípios centralizam 85% dos focos de incêndio de todo o país. Essa é uma observação também para compreender o que está acontecendo. 85% das queimadas ilegais estão acontecendo no chamado Arco do Fogo, que é no sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia e norte de Mato Grosso, onde se concentram 20 municípios que são responsáveis por cerca de 85% das queimadas. E aqui eu gostaria de fazer uma observação chamando a atenção das autoridades policiais e, sobretudo, das autoridades judiciais, na linha da entrevista dada na Veja da semana passada pelo ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, de se tratar com desimportância os crimes ambientais. São crimes que se tornaram gravíssimos e, portanto, é preciso que o Poder Judiciário dê a esses temas a gravidade que efetivamente eles possuem. A informação técnica que eu tenho é a de que no Cerrado até pode, excepcionalmente, acontecer uma queimada espontânea. Porém, no Pantanal e na Amazônia, todas as queimadas são provocadas pela ação humana. E, portanto, tem a ação criminosa deliberada, que é de tacar fogo na mata mesmo, e tem a ação que, igualmente criminosa, embora culturalmente praticada, a de queima de lixo, que também tem servido para propagar essas queimadas que estão devastando o país. De modo que aqui era preciso. E, por fim, antes de seguirmos viagem, eu gostaria de destacar que nós celebramos há pouco mais de 2 semanas, o Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes do Estado brasileiro, que é um compromisso entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para atuarem de maneira harmoniosa e integrada para promover a transformação ecológica do Brasil, a partir de medidas legislativas, administrativas e judiciais. É a primeira vez que os 3 poderes da República se reúnem para terem um projeto que é importantíssimo, porque o Brasil tem a possibilidade, eu diria talvez o dever, de assumir um papel de liderança global em matéria ambiental, por sermos o país que tem uma quantidade de energia limpa muito acima da média global, por ser o país que tem um grande potencial de energias renováveis e por ser o país que tem o maior prestador de serviços ambientais do planeta, que é a Amazônia e o armazenamento de carbono que ela é capaz de realizar. Esse pacto, ele se destina, seus objetivos são a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras, que é o nosso compromisso com a justiça intergeracional, e a resiliência a eventos climáticos extremos para evitarmos episódios como os que ocorreram no Rio Grande do Sul. O Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes, ele é dividido em 3 eixos. Primeiro, e muito importante, ordenamento territorial e fundiário. O segundo, um eixo da transição energética. E o terceiro, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. E eu destaco 3 dos grandes papéis que o Judiciário precisa desenvolver e vai desenvolver na concretização desse Pacto pela Transformação Ecológica. O primeiro é adotar medidas para agilizar demandas judiciais que envolvam a temática ambiental, fundiária e climática. E aqui nós temos especificamente uma das metas
meta 10, estou com mais papel do que eu sou capaz de administrar, a meta 10 do Poder Judiciário, aprovada no Encontro Nacional do Poder Judiciário, é impulsionar os processos de ações ambientais e os processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas, Justiça Estadual e Justiça Federal. E aqui a ênfase em comunidades indígenas e quilombolas é porque, empiricamente, já se demonstrou que as áreas de terras indígenas demarcadas e de quilombolas reconhecidos são as áreas de melhor preservação ambiental no país. E aqui a meta estabelece objetivos específicos para o Superior Tribunal de Justiça, para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal. O segundo item da nossa agenda aqui no Judiciário é a integração dos bancos de dados imobiliários, ambientais, cadastrais e fiscais com dados georreferenciados para garantir segurança jurídica sobre a titularidade das terras públicas e privadas no país. Portanto, nós estamos procurando integrar os registros dos bancos de dados do Governo Federal, do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, com os bancos de dados dos cartórios de registros imóveis, para que nós possamos identificar onde existe terra pública, onde existe terra particular, para sabermos se nas terras particulares estão cumprindo as determinações legais de preservação ambiental e para saber quais as terras públicas estão indevidamente invadidas e ocupadas. Essa integração dos cadastros imobiliários do país é imprescindível para nós conseguirmos avançar no enfrentamento ao desmatamento ilegal e às queimadas.